Filo de Alexandria. Nada sobre Jesus. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Em 26 da Era Comum, Pilatos chega à Judeia trazendo símbolos pagãos para Jerusalém, cidade sagrada para os judeus. Grande parte da população revoltou-se e exigiu a remoção destes objetos ofensivos. Filo de Alexandria, um pouco mais tarde, escreveria sobre este incidente para ilustrar o típico mau governante. Filo de Alexandria era um filósofo judeu de Alexandria do Egito, uma das cidades mais prósperas do Império Romano. Viveu entre 20 antes da Era Comum e 50 da Era Comum. O seu irmão Alexandre foi governador do porto de Alexandria, o mais movimentado de todo o Império. O seu sobrinho Tibério Alexandre foi procurador de Roma na Judeia de 46 a 48 da Era Comum. Por volta do ano 40, Gaio Calígula toma algumas decisões que desagradam aos judeus de Alexandria e também aos judeus de Jerusalém. Calígula exige, entre outras coisas, uma estátua sua no Templo de Jerusalém. Filo de Alexandria integrou juntamente com Herodes Agripa uma embaixada de judeus que foi pedir a Calígula a revisão das suas decisões. No seu relato sobre esta embaixada, Filo de Alexandria referiu Pilatos como um exemplo de mau governante, porque constantemente provocava os judeus com atitudes que desafiavam os seus costumes e religião, e que Pilatos acabava por resolver as subsequentes revoltas com extrema violência. Filo viveu durante a suposta existência de Jesus de Nazaré e tinha pleno conhecimento sobre os acontecimentos na Judeia do seu tempo. Mas, apesar de ter deixado muitos livros, nunca escreveu nada sobre Jesus de Nazaré. Mas houve um Jesus, Yehoshua, do Antigo Testamento, que chamou a atenção de Filo de Alexandria. Poucos anos depois do regresso dos judeus à sua pátria, Zorobabel, que era governador de Judá, é referido como pretendente ao trono da casa de David, por alegadamente ser descendente do rei Josias. Mas Zorobabel acaba por desaparecer de cena e não chegou a ser rei. Zorobabel, o Messias que nunca foi. Zorobabel ficaria para a história pelo mérito de ter reconstruído o Templo de Jerusalém. Mais tarde surge a esperança de que Yehoshua, sumo sacerdote que teve um importante papel na reconstrução do Templo de Jerusalém, se aproprie da coroa e se torne rei e sumo sacerdote. O autor de Zacarias diz que foi o próprio Deus, chamando Yehoshua de Oriente, Nascente ou Renovo, que mandou colocar uma coroa na cabeça do sumo sacerdote. Zacarias escreveu: Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, que é Yehoshua, filho de Josadac, e fala-lhe, dizendo: Assim diz o Yahvé dos exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Nascente. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Séculos mais tarde, Filo de Alexandria, que se dedicava a investigar as mensagens escondidas nas escrituras judaicas, que é o Antigo Testamento, diz que o texto referente a Yehoshua é uma referência ao Filho de Deus. Filo diz: Eu também ouvi um dos companheiros de Moisés pronunciar um discurso como este. Eis que um homem cujo nome é Nascente. Uma novidade em denominação, considerando-se como dito por um homem que é composto de corpo e alma, mas olhando para ela como aplicado a esse ser incorpóreo que em nenhum aspecto é diferente da imagem divina, então concordamos que o nome do Nascente foi dado a ele com grande felicidade. O Pai do Universo o fez surgir como o filho mais velho, a quem, em outra passagem, ele chama-o de primogênito. E aquele que nasceu imitando os caminhos do seu pai, criou espécies tais e tais segundo os seus arquétipos. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria assim na sua carta aos Romanos: Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E na sua carta aos Coríntios, Paulo escreveu: E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Dentro do mesmo estilo, Paulo escreveu em 2 Coríntios: Nos quais o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E em Filipenses também escreveu: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O autor da Carta aos Hebreus, que tem um estilo semelhante a Paulo, diz que Jesus Cristo é um sumo sacerdote.
Ele diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E também diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Mas o autor de Hebreus explica que Cristo foi sumo sacerdote exatamente porque nunca esteve na terra. Porque, ora, se ele estivesse na terra, nem seria sequer sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei.